Olá, olá, minhas queridas e meus queridos. Notícia boa, boa não, notícia ótima na área. Concurso para provimento de cargos de juiz de direito substituto do TJ Bahia. Bahia, minha gente. Eu não preciso falar mais alguma coisa? Só de dizer que é Bahia, né, já dá uma alegria no coração da gente. TJ grande, TJ que vai oferecer aí nesse concurso edital recém-lançado, que vai oferecer aí tem vagas para juiz de direito substituto. A gente não vai ficar de fora dessa, né? E para que a gente não corra o menor risco de ficarmos de fora dessa, é bom a gente dar uma olhada juntos no edital, pelo menos nos pontos de maior destaque nesse momento inicial. Então, eu proponho para vocês que a gente dê uma olhada nessas previsões editalícias, acompanhando aí o momento da inscrição preliminar, dando uma olhada mais detida também naqueles que vão se inscrever nas vagas reservadas a negros, pretos e pardos, e também avançando um pouquinho já para a segunda etapa, porque é uma etapa que requer também um preparo muito específico e que, de regra, não pode ser alcançado com a maestria necessária no curto intervalo de período existente entre o intervalo de período não, né, gente? No curto intervalo existente entre a primeira e a segunda etapas do certame. Tá bem? Vamos dar uma espiada juntos, então, nesse edital e nas principais previsões, nas previsões mais relevantes, nesse momento inicial? Está aí para vocês, eu já dei uma lida prévia e fui destacando aquilo que me chamou mais atenção, o que não os exime, é claro, de verem com os próprios olhos, atentando-se para aquilo que diz respeito à sua realidade, acompanhando então essas previsões ou analisando com mais cuidado essas previsões que digam respeito mais especificamente ao seu caso e ao seu cenário de vida, tá bem? Vamos lá então, primeiro as disposições preliminares. O concurso ficará a cargo da FGV, né? A gente está com um histórico meio complicado, recente, envolvendo a FGV, prova do TJ Tocantins, mas, mais uma vez, e a FGV tem dominado os concursos de magistratura Brasil afora, será ela a instituição responsável pela organização do concurso, tá bem? Serão oferecidas 100 vagas, como eu disse para vocês. Então, um número bem expressivo de vagas, tá? Não é tão comum assim nós vemos tantas vagas sendo ofertadas em um único concurso. Então, não fiquem de fora, tá bem? Mais um motivo para não ficar de fora é que a prova, como a gente vai ver, vai ser realizada em Salvador, né? Então, é um ótimo pretexto para a gente gastar sem culpa. Ah, não, estou indo fazer prova. Dessas 100 vagas, 5% ficará reservada para as pessoas com deficiência, 30% para negros, aqui incluídos pretos e pardos. É por isso, é por essa grande expressividade dessa ótima reserva de vagas para esses candidatos específicos, que eu vou dedicar um tempo para a inscrição preliminar desse grupo, para que vocês não percam de maneira alguma. Eu já estou até me ajeitando aqui na cadeira, para que vocês não percam essa inscrição. Eu estou empolgado porque, de fato, é um ótimo concurso, né? E a gente não pode aí deixar nenhum tropeço, nada assim completamente evitável, nos afastar de saída de participar desse concurso tão importante, tá bem? Além dos 30% para negros, pretos e pardos, nós temos aqui 3% para indígenas, 2% para quilombolas. Lembrando que, nesses percentuais, caso não se atinja entre aqueles que avançam o quantitativo das vagas reservadas, elas serão destinadas à ampla concorrência. Bem, voltando então aqui aos termos do edital, o valor do subsídio. Eita, isso aqui é uma coisa que a gente gosta de ver, né? Gosta, não pode, não dá para reclamar não, porque é um excelente subsídio, minha gente. Subsídio de R$ 31.975 com 77 centavos, em barras de ouro que valem. Não, estou brincando. Esse é o valor do subsídio, tá bom? Então, os olhos da gente brilham, é claro, é um excelente salário, tá bem? O valor da inscrição, 10% desse valor, na casa ali dos R$ 319, ok? Prazo de validade do concurso é de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, tá bom?
Quanto à realização das provas, como eu disse para vocês, olha que delícia, que pena, vou ter que ir para Salvador, né? Porém, gente, atenção, né? Viajar para o Nordeste não costuma ser a coisa mais barata. Por quê? Acham que a gente vai lá para turistar. Não, meu filho, estou indo a negócios. Estou indo fazer prova companhia aérea, não estou indo turistar. Eu digo isso porque eu tenho muitos amigos aqui do TJ da FT que vêm do Nordeste, né? Paulinha, o Lucas, pessoas brilhantes e que estão sempre reclamando, falam, "Ó, eu quero ir visitar a família", e é impossível ir em data festiva, né, em datas de maior movimento para fins turísticos, porque acham que a gente só vai lá para fazer turismo. Não, não estou indo fazer, estou indo visitar minha família. Latam, Gol, por favor, Azul. Estou indo fazer prova, né? Devia ter aí um desconto para concurseiro. Eu apoio, tá bom? Vamos lá, então já fiquem de olho, né? Bota ali um alerta no Google Flights, bota um alerta ali para você ir acompanhando os preços das passagens, porque não costuma ser muito barato, né? Quanto à organização do concurso, nós temos aqui nada de surpresa, né? As 5 etapas que nós precisamos ultrapassar. Primeira etapa, com prova objetiva. Segunda etapa, prova escrita, questões e sentenças. Terceira etapa, opa, eu risquei em cima, vou voltar. Terceira etapa, sindicância da vida pregressa, investigação social, exame de sanidade física e mental e avaliação psicológica. Eu costumo brincar que, assim, é, é, será que funciona? Porque eu só tenho amigo doido, né? Meus amigos aqui do tribunal, meus colegas juízes vão querer me matar. Eu falo, só tem gente doida, né? Eu mesmo sou um bom exemplo, ainda bem, né? Gente normal não, não. Tá? Então passa muita gente doida, ainda bem, graças a Deus, vamos lá. Então temos aí essa avaliação, a gente ficar vendo, não, é só chegar lá e não falar que está vendo pedaço de corpo, que não está vendo sangue, por aí vai. O psicólogo talvez vai querer me matar, né? Falar como se fosse só isso. Tá bom, vamos avançar. Quarta etapa, prova oral, Jesus amado, de caráter eliminatório e classificatório. E aí sim a gente já pode respirar aliviado, porque a quinta etapa, ai meu Deus, eu estou com um dom para rabiscar aqui, a quinta etapa embora relevante para fins de classificação, tem só caráter classificatório. Então, quem chegou aqui não sai mais, não cai mais, só avança, só vai para frente. Tá bom? Então, serão essas as etapas do concurso. Vamos voltar aqui ao edital. Embora fique a cargo a organização da FGV, a mim me parece que as etapas cruciais do concurso ficarão a cargo da comissão do concurso. Ainda não vi nada divulgado em termos de banca da própria FGV, em termos de examinadores da própria FGV, mas apenas essa comissão do concurso. Eu digo para vocês que, diante do que eu vi em tempo recente, eu respiro um pouco aliviado, né? Então, ao que tudo indica, ficará realmente a cargo desses 3 membros titulares, tá? Aqui A, B e C, desembargador Mário Alberto Simões Hirsch, deve ser assim que se pronuncia, desembargadora, deixa eu tomar fôlego que o nome dela é gigante, Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Abib e desembargador Alberto Raimundo Gomes dos Santos, tá? Nós temos aqui também os suplentes e aqui na a linha F, opa, aliás, o doutor Roberto Lima Figueiredo e a doutora Ive Góes, respectivamente, titular e suplente provenientes da OAB, tá bom? Representantes, aliás, da OAB, ok? Avançando um pouquinho mais aqui do nosso edital e transportando aqueles percentuais aqui para que nós possamos visualizar com um pouco mais de facilidade a distribuição entre ampla concorrência, que fica aí com 60 vagas, candidatos com deficiência, 5 vagas, candidatos pretos e pardos com 30 vagas, candidatos indígenas com 3 vagas e candidatos quilombolas com 2 vagas, totalizando, minha gente, que número bonito, 100 vagas mais cadastro de reserva. Olha que beleza, 100 vagas. Beleza, não o número, né? Não a escrita do professor, porque tá ridícula, tá feia, mas o número em si de 100 vagas é simplesmente maravilhoso, tá?
Com isso, então, a gente avança um pouquinho mais no edital e vamos chegando aí ao momento ou ao trato da inscrição que deve ser feita para aqueles que pretendem a reserva de vagas. Então, para aqueles que pretendem concorrer, não pela ampla concorrência, mas em alguns dos subgrupos, e aqui eu destaco as vagas reservadas a pretos e pardos, atenção a essas particularidades para a gente não se complicar no momento da inscrição preliminar. Então, no ato da inscrição, estamos tratando aqui, então, já da inscrição preliminar. Poderá o concorrente, poderá o candidato optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, portanto, incluindo aqui pretos e pardos. A autodeclaração, a toda evidência, é facultativa. Então, se uma pessoa preta ou parda pretende concorrer pela ampla concorrência, basta que não preencha a autodeclaração e está tudo ok, tá bem? Voltando aqui aos termos do edital. O candidato deverá apresentar, no momento da inscrição definitiva, então, primeiro ali em cima, no 5.2, estamos falando da inscrição preliminar. Aqui no 5.2.3, da inscrição definitiva. Então, deverá apresentar, no momento da inscrição definitiva, a autodeclaração constante no anexo terceiro, devidamente preenchida e assinada, quando da realização da etapa de entrevista de heteroidentificação, se esta for aplicável. A gente já vai chegar lá. Então, primeiro falamos ali do preenchimento, né? Eu quero concorrer pelas vagas reservadas. No momento da inscrição, a gente já faz isso. Depois, no momento da inscrição definitiva, é que a gente vai levar a autodeclaração. E agora volta aqui no item 5.2.4 para o momento da inscrição preliminar. Então, o candidato deverá encaminhar no ato da inscrição preliminar, além da foto de documento oficial colorida, uma foto colorida datada e recente, no máximo, com data de no máximo 1 ano, e nítida. A foto deve ser encaminhada, ou, aliás, a foto a ser encaminhada pode ser feita por aparelho celular. Olha que beleza. Na minha época, né, eu morava em Barra Bonita, a rua principal lá se chama 1º de Março. Eu tinha que descer até a rua 1º de Março, procurar uma daquelas luzinhas da Kodak, para ir lá e aí vinha o rapaz e botava o trenzinho aqui no meu, né, na lapela da gente, na camiseta, para tirar a foto 3x4. Agora não, basta a gente tirar ali uma foto com o celular segurando a data, né, dentro do prazo de 1 ano, seguindo as seguintes orientações: ambiente com boa iluminação, cabelo solto sem adereço, com destaque do rosto ao ombro. Bom, então temos que seguir aqui essas orientações. A opção pela concorrência às vagas destinadas aos negros, formalizada por meio da autodeclaração na inscrição preliminar, lá você vai selecionar, não poderá ser alterada posteriormente. Então, embora facultativa essa concorrência pelas vagas reservadas, ela se mostra irretratável. Se lá no começo já assinalou que pretende concorrer pelas vagas reservadas, não pode mais voltar atrás, tá bem? Avançando um pouquinho mais, e aqui eu desço para facilitar a visualização, espera lá. A opção pela concorrência às vagas destinadas. Aqui eu já falei, né? Que é irretratável. Item agora 5.7. Eu juro que eu não bebi, gente, tá? Item 5.7. Os candidatos que se autodeclararem negros, pretos ou pardos serão submetidos no momento da inscrição definitiva. Então, aqui a gente vai de novo para o momento da inscrição definitiva, ao procedimento de heteroidentificação nos termos da resolução do CNJ. O procedimento, item 5.9, de heteroidentificação dos candidatos negros, será de responsabilidade da FGV a ser realizada em 2 etapas, tá? Não necessariamente ambas a serem percorridas. Item 5.9.1. A primeira etapa consistirá na análise das fotografias enviadas no ato da inscrição dos convocados.
Somente os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada na primeira etapa é que serão convocados para a segunda etapa. Tá bem? Então, quem já passou ali na primeira etapa, por meio da análise das fotografias, tá tudo ok, não precisa passar pela segunda etapa do processo de heteroidentificação, tá bem? Vamos descendo um pouquinho mais aqui então, e eu vou descendo para ver aquilo que eu destaquei e já compartilho agora com vocês, tá ok? Da inscrição preliminar. Vamos lá, então. Item 6 do nosso edital. As inscrições para o concurso público estão abertas no período de dois. Opa! Eita, o que eu estou fazendo aqui? Socorro! Socorro, minha gente! Fixar não, desligar. Pronto. 2 do 3. Ih, eu não vou nem me atrever. Deixa isso para lá, porque minha letra, para escrever nesse trem aqui, fica ridícula. Voltando, período da inscrição preliminar, 2 do 3 a 2 do 4 de 26. É claro que ninguém vai deixar para se inscrever no dia 2, né, gente? No dia 2 do 4. Abril, já se inscreve, ok? Da mesma forma, juntou o dinheirinho, já tem o dinheiro para pagar? Já paga a inscrição. Não vai deixar para o último dia. Bom, gente, sem vaga. Lembrem-se disso, sem vagas. Então, já façam tudo o quanto antes, tá bem? Vamos à leitura do item 6.2. Então, inscrições de 2 do 3 a 2 do 4. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar via internet o site. Está aqui o site para a inscrição. Acessar o sítio eletrônico a partir das 16 horas do dia 2 do 3 está valendo até às 16 horas do dia 2 do 4. Por que eu estou falando para não deixar para o fim? Porque a gente enfia na cabeça que pode se inscrever até 2 do 4 e se esquece que é só até às 16 horas. E aí, quando você vai, meu Deus, o que é que eu fiz? Então, não vamos deixar para o dia 2 do 4, tá bom? Vamos lá, item C. Enviar, cuidado, enviar através de upload o certificado de habilitação do ENAM, emitido pela Escola Nacional, pela Infam. Bom, gente? Então, cuidado para não se esquecer disso. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 4º da resolução da Infam, será válido para fins de comprovação da habilitação e inscrição em caráter provisório, cópia do Diário Oficial da União. Se não tiver, então, em caráter provisório, vale isso, no qual consta o resultado preliminar da prova, caso ainda não tenha sido emitido o certificado. Tá bom? A linha E, de novo, após as 16 horas do dia 2 do 4, não será mais possível acessar o formulário de inscrição. Então, ninguém vai deixar, por favor, para o dia 2 do 4. O pagamento da taxa pode ser feito até o primeiro dia útil depois desse prazo, que vai dar no dia 6 de abril. Primeiro dia útil subsequente ao último dia do período destinado ao recebimento da inscrição via internet, ou seja, até a data de 6 de abril de 2026. A gente também não vai deixar para pagar no dia 6 de abril de 2026, né? Eu sei que você, como eu e como todo bom brasileiro, adora deixar as coisas para a última hora. Mas, por favor, atendam a esse pedido do professor. Não vamos fazer isso nesse caso específico. Tá bom? Em nenhum caso, aliás, envolva inscrição para concurso público, tá? Vamos ter esse combinado porque ele é valioso, né? Perder, gente do céu, uma prova dessa por conta de esquecimento do prazo para pagar ou do prazo para se inscrever, não dá. Ok? Vamos voltar aqui então para a nossa leitura. E agora descendo um pouquinho mais para outra previsão que eu também destaquei, quanto à primeira etapa do concurso, prova objetiva seletiva, né? Vamos falar selecionar, que vai ser, né, as opções corretas a se realizar, salvo intercorrência, no dia 24 de 5 de 2026, das 13 às 18 horas. Ai, que alegria! Preferencialmente
na cidade de Salvador. Ô, coisa boa! Os portões de acesso serão abertos às 11h30 e fechados 30 minutos antes do início da prova. Se a prova se inicia às 13h, fechamento dos portões às 12h30. A mesma máxima vale aqui. Ninguém vai sair do seu lindo hotel a meio-dia e 15 para ir fazer a prova, né? É um horário um pouco ruim, é um horário que a gente vai almoçar, então antecipa um pouco o almoço, capricha um pouco mais no lanche, porque vai almoçar num horário mais cedo, leva um lanchinho mais reforçado para o momento da prova, mas antecipa esse horário de almoço, tá bom? Qualquer coisa pode acontecer, gente. Pega um Uber, Deus o livre, mas o Uber bate, o Uber se envolve num acidente, você se envolve em algum problema, qualquer que seja ele. Então, não deixa para sair em cima da hora, tá bom? Voltando aqui para o nosso edital, nós teremos aí na primeira prova 100 questões objetivas divididas em 3 blocos: bloco 1, bloco 2 e bloco 3, ok? Bloco 1, composto pelas disciplinas de Civil, Processo Civil, Consumidor e ECA, com 40 questões. Bloco 2, Penal, Processo Penal, Constitucional e Eleitoral, com 30 questões. Bloco 3, Empresarial, Financeiro e Tributário, Ambiental, Administrativo, Noções Gerais de Direito e Formação Humanística e Direitos Humanos e Antidiscriminatório, com 13 questões, totalizando aqui 100 questões na prova objetiva, tá bem? Ela, nesse dia, vocês deverão estar munidos, ou ela deverá ser realizada usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, né? Então, muita atenção para esse dado também. Certamente, muita gente se esquece ou leva só uma caneta, né? Gente, leva um pouquinho mais. Não fosse assim, não teria aquele tanto de gente na porta vendendo. Se vende é porque sabe que tem mercado. Se tem mercado é porque o povo não leva, né? Então, isso não vai acontecer com a gente vai levar o material de que precisa já na realização da primeira fase, tá bem? Voltando aqui ao nosso edital, quanto aos critérios de avaliação da primeira etapa, será considerado habilitado aquele que acertar pelo menos 12 questões no primeiro bloco, 9 questões no segundo bloco e 9 questões no terceiro bloco, totalizando, em matéria de acerto geral, ser pelo menos 60%, ou seja, 60 questões. Eu preciso, então, cumulativamente, ter pelo menos 12 acertos no bloco 1, pelo menos 9 acertos no bloco 2, pelo menos 9 acertos no bloco 3 e uma pontuação mínima de 60%. Quantos avançam, ou seja, qual será a nota de corte, será ditado pelo número de inscritos. Havendo aí até 1.500 inscritos, 200 vão para a segunda etapa. Havendo mais de 1.500 inscritos, 300 vão para a segunda etapa. Havendo mais de 10.000 inscritos, fica a critério do tribunal a definição do quantitativo até 1.500 candidatos que podem ir para a segunda etapa, tá bom? Então, é disso que vai depender ali a fixação, ou aliás, o alcance da nota de corte para nós avançarmos para as etapas subsequentes, tá bem? Quanto à realização das provas da primeira etapa, vamos lá. O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1h30 para o seu início, portando a tal da caneta azul ou preta, de preferência mais de uma, com material transparente e documento de identidade original. O edital é expresso quanto à insuficiência de cópia autenticada, ok? Não serão aceitos como documentos de identidade. Certidão de nascimento, por quê? Porque não tem foto. CPF, porque não tem foto. Título eleitoral, porque não tem foto. Documentos com fotos desatualizadas há mais de 10 anos. Então, mas a CNH nunca perde validade para fins de identificação. Mas, se ela for datada de mais de 10 anos, emitida há mais de 10 anos, não servirá porque o edital proíbe. Carteira de motorista sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade ou documentos ilegíveis, não identificáveis e ou danificados. Tá bem? Professor, meu Deus do céu, fui roubado. Dias antes eu perdi. Eu não...
vai, faz um boletim de ocorrência, aí tem uma previsão específica no edital, não consigo, né, a toda evidência, cobrir todos os itens do edital, mas isso acontecendo, saibam que vocês podem voltar às previsões editalícias para saberem o que fazer, tá bom? Eu já me permito falar com vocês da segunda etapa do concurso. Por quê? Minha gente, o prazo é curto. Ah, não, professor, não é curto, não. Né, eu vou fazer a prova ali no final de maio. Depois é só no começo de agosto que eu vou fazer. Mas você vai fazer a prova, vai ter a divulgação do gabarito, recurso contra o gabarito, aí sim é que vão divulgar a lista, e aí sim é que você vai começar a se preparar com grande afinco. Você pode até ter uma impressão de, passei, vou começar a estudar. Porém, a certeza, né, passei, aquele gás, só vem de fato, assim, a menos que a gente tenha tido uma pontuação de fato, né, realmente muito expressiva, é só com a divulgação que muitos começam, que sentem a água bater na bunda, para falar um português bem claro com vocês, e aí começam a se preparar. Então, o prazo é muito curto, tá? Então, é importantíssimo nós já darmos uma olhada na segunda etapa, ok? E aí vocês entram em prática, né? Estou ali como professor do Em Prática e nós vamos ter um curso específico para TJ Bahia. Item 12.1.1, segunda etapa vai ser realizada por 2 provas escritas, uma ali discursiva e uma prática. 2 delas no dia 2 de agosto. Então, no dia 2 de agosto de manhã, questões. Dia 2 de opa, dia 2 de agosto à tarde, sentença cível. Dia 3 de agosto, pela tarde, sentença criminal. E aí é comigo mesmo, tá bom? Sentença criminal ali no dia 3 de agosto. Atenção desde logo para a língua portuguesa. Vale até 10% da nota, mas não se enganem, na percepção do examinador vai muito além disso, porque nenhum tribunal vai querer em seus quadros alguém que tenha dificuldade em se fazer compreender por meio da escrita, tá bom? Uma outra dica de já nos atentarmos para a segunda fase. Essa previsãozinha aqui, ó, 12.1.4.1, material de uso permitido. Por que eu digo isso? Porque, minha gente, o que fazia às vésperas de prova objetiva? Devorava lei seca. Não adianta correr, não adianta fugir de lei seca. É um porre, é um saco, não tem outra palavra, eu preciso ser claro com vocês, mas é absolutamente necessário. Então, se você vai ler lei seca, como precisa ler, né, vai lá na academia, em vez de correr, faz escada, aquele instrumento do capiroto, né, aquele instrumento de tortura, e fica lendo lá, mas lá a gente consegue ler. Correndo na esteira não dá, andando na esteira não dá, mas fazendo uma escadinha, fazendo uma bike, dá. Então, vai usando esses momentos. Ah, mas ali tá barulhento. Não, só vai tentando assimilar o que está ali. Não é perdido, tá? Então, leia a lei seca. E quando você for ler a lei seca, blá, 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 olha eu me enrolando já, você já vai aproveitando para ver o que é que você pode fazer. Então, material de uso permitido para a segunda fase, legislação não comentada, não anotada e não comparada. Mas você vai poder fazer anotação simples. Olha, cuidado. É para isso que eu estou fazendo esse alerta desde logo. Já vou ler com vocês. Material de uso permitido, legislação não comentada, não anotada, não comparada, códigos, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias, índice remissivo, exceto os índices remissivos que contenham trechos de súmulas, regimento interno, lei de introdução a códigos, exposições de motivos. Então, qualquer coisa, imprima essas coisas e leve para o dia da prova. Tá? Porém, aqui, olha que interessante, item 12, opa, peraí, 12.1.4.1.1. O material de uso permitido poderá conter a evidência de utilização anterior ou evidências de utilização anterior, tais como trechos destacados por marca-texto, sublinhados, etc. Então, palavras-chave ali dos códigos das leis, já grifa, já sublinha, porque você vai poder levar esse código para o dia da sua prova. Mas, simples remissão a artigo ou a texto de lei. Exemplo, vide artigo 2º da lei número 8.112 de 90. Então, por exemplo, você está ali nos artigos
90, 91, 90, aliás, 91, 91A, 92 do CP, que trata dos efeitos da sentença penal condenatória, os efeitos extrapenais. E aí você vê que em legislação esparsa também há previsão de efeitos que podem decorrer da sentença penal condenatória. Já marca ali, vide artigo tal da lei tal, vide artigo tal da lei tal, e assim sucessivamente. Vejam o quão valioso é nós já irmos preparando o nosso vademecum para a segunda etapa. O que é permitido ainda? Separação de códigos por cores, marcador de página, post-it, clips ou similares, para a gente identificar leis especiais, os códigos, onde está cada uma, para não ter que ficar caçando lá no momento da prova, tá bom? Porém, não podemos consultar nada que tenha teor de súmula, enunciado, jurisprudência, informativo, anotações pessoais, né, com conceitos e tudo mais, aí não. Agora, simples emissões, que são extremamente valiosas, sim, tá bom? É por isso que eu já me permito tratar com vocês de coisas envolvendo segunda etapa do concurso, porque vocês vão chegar lá, tá? Voltando aqui às previsões editalícias, item 12.1.4.3. Vejamos aqui, os candidatos deverão isolar previamente com grampo ou fita adesiva tudo aquilo que não pode ser consultado. É até engraçado no dia da segunda fase, todo mundo desesperado ali grampeando o vadimeco naquilo que não pode, tá? As provas serão manuscritas, mas Bruno, mas professor, isso aí tá lá ainda, lá na frente, por que que você já está me falando disso? Porque se você for treinar desde já como deve, como é necessário que treine desde já, é importante que você o faça escrevendo. Ah, não escrevendo no iPad, onde você vai poder bater o dedo na caneta e apagar. Escrevendo na raça mesmo, com tinta, com papel. Tinta não, né? Pareceu agora com uma pena, né? Com papel e caneta, simulando o que você vai ter que fazer no dia da prova, para já ir voltando a ter traquejo com a escrita. Bem? Já sempre usando a caneta de tinta azul ou preta e tudo mais. E depois, aí sim, prova discursiva, serão 4 questões de quaisquer áreas, todas com igual peso, valendo 2,5 pontos cada uma, passando, ou seja, avançando, aquele que conseguir uma pontuação mínima de 6. O mesmo se diga da prova prática, 2 sentenças, uma civil e uma criminal, para avançarmos pelo menos 6 pontos em cada uma delas, de igual maneira, escrevendo ali à mão com caneta de tinta azul ou preta. Tá bem? Depois chegam aqui as demais fases do concurso, evidentemente, inscrição definitiva e por aí vai. Mas desses pontos eu já não vou tratar com vocês, porque estamos preocupados aí com esse momento inicial e com aquilo que nós devemos fazer para estarmos habilitados a participar desse certame. Tá bem? Minhas queridas, meus queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Siga oi, não, voltei. Siga o meu perfil no Instagram, @bmacacari. Siga o perfil do nosso curso no Instagram, @em prática magistratura. A gente está sempre lá atualizando, postando novidades, postando julgados, ok? Gostou desse conteúdo? Curta, compartilha com os amigos, manda para o pessoal. Não gostou desse conteúdo? Manda também, né? Manda para os inimigos, enfim, manda para todo mundo, tá bom, minha gente? Um grande abraço, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê em breve. Fui.